Capítulo 15 até 16. Após a vitória contra o Destruidor, todos imediatamente voltaram para a guilda para comemorações. Eu participei das festividades já que ninguém da guilda me deixaria sair sem dar algum tipo de festa. Não é que eu odeie festas. Pensei comigo mesmo, prefiro não estar cercado por tolos bêbados. Eu poderia facilmente ter me teletransportado para fora da guilda depois que eu recuperei alguma magia, o que eu fiz muito rapidamente, mas eu não queria parecer muito como um idiota. Considerando o fato de que os membros da guilda foram tão honestos e sinceros em seus elogios, isso me fez querer ficar por pelo menos um tempo. O álcool que consumiam definitivamente contribuiu para o mais emocionais. Não poderia dizer que nada de excepcional aconteceu durante a festa em si. Todo mundo ficou bêbado, Megumin até esgueirou alguns goles de algo e se tornou Super Chun-Li, como eu apelidei. Kazuma e Aqua estavam festejando com outros membros da guilda, Darkness estava fazendo o seu melhor para ser assediada, e a ela estava ocupada servindo bebidas para as pessoas, então eu só troquei algumas palavras com ela. A maioria deles sendo flerte, a roupa de servir serviu, ela muito bem. Mas eventualmente todos desmaiaram ou foram para casa, então pude sair da festa depois que a guilda fechou. Os próximos dias foram gastos relaxando. Ou eu ficava em casa, ou tirava um tempo para passear pelo Axel e mantê-lo frio por alguns dias. É bom não enfrentar tantas ameaças grandes ou ter que estar na estrada por um tempo. Mas como diz o ditado, todas as coisas boas devem chegar ao fim. Depois de uma semana sólida de apenas relaxar, eu decidi agora era a hora de voltar à rotina. Era por volta do meio-dia e eu queria ver se havia alguma boa missão na guilda. Depois de tirar o pó da minha jaqueta de couro, eu abri as portas para a guilda. Geralmente eu recebo uma recepção quando eu entro na guilda e eu pensei comigo mesmo, já que era estranhamente tranquilo na guilda, mesmo que a guilda estava tão cheia como era normalmente. Eu pesquisei o salão e vi a fonte da quietude. 3 indivíduos estavam na frente de Luna que tinham um olhar preocupado em seu rosto enquanto ela estava lidando com eles. Um dos indivíduos era uma mulher próxima da minha idade, tinha longos cabelos pretos com alfinetes de cabelo, olhos roxos e tinha uma figura e tanto. Ela usava óculos triangulares e estava usando uma roupa que consistia em um terno de saia azul e boina com forros dourados, uma camisa branca, gravata vermelha, meia calça e sapatos pretos. Em ambos os lados dela estavam 2 cavaleiros que eu reconheci como cavaleiros da capital de Belzerg. Acho que posso adivinhar por que eles estão aqui. Luna então notou que eu estava na entrada e enviou um leve olhar preocupado para mim. Todas as 3 pessoas com quem ela estava falando se viraram para mim. A senhora de terno começou a caminhar em minha direção seguido pelos 2 cavaleiros. Ela parou alguns metros na minha frente. É você que eles chamam de Gilgami, disse ela em tom uniforme. Depende de quem está perguntando, eu respondi uniformemente quando olhei para ela e os guardas. Meu nome é Senna, a agora chamada Senna se apresentou, eu sou uma promotora para o reino de Belzerg. Ela então ergueu uma prancheta com um formulário sobre ele. De acordo com este mandado, você está sendo acusado de traição contra o reino. Se havia algum barulho dentro da guilda, agora estava morto em silêncio enquanto fiávamos olhando um para o outro. Em que motivos essas alegações são feitas? Eu levei a declaração a passos largos. Você se lembra de teletransportar um pedaço de Coronatite? Destruiu a mansão de um senhor. Alguém morreu? Cruzei meus braços. Não, ela respondeu antes de respirar, mas você também se lembra de teletransportar uma coisa conhecida como a Fortaleza Móvel? Porque isso explodiu sobre um antigo cemitério que cobria uma masmorra igualmente antiga. Alguém morreu? Repeti minha pergunta anterior. Felizmente não. Mas com o calabouço descoberto, atraiu muita atenção. A maior parte é uma atenção negativa, e agora uma espécie de culto está habitando as ruínas. Eu posso facilmente ir e corrigir isso. Eu não posso deixar você fazer isso. Ela balançou a cabeça e baixou a forma. Há uma chance de que este foi um ato de terrorismo. Ou você se aliou ao Rei Diabo. Realmente. Eu literalmente teletransportei 2 bombas que iam acabar com milhares de pessoas. Isso é considerado terrorismo? Fechei os olhos e respirei para reunir meus pensamentos. Você percebe que se eu não fizesse o que fiz, toda esta cidade teria sido uma cratera e milhares teriam morrido corretamente? E que recentemente ajudei a defender o Capitólio contra um exército de alguns milhares de demônios? Sim, ele está certo, falou um aventureiro aleatório. Ele salvou esta cidade mais vezes do que eu posso contar. E eu posso contar passou 3. Um aventureiro corpulento Butedin também. Isso é um abuso de poder. Sim. Todos os aventureiros da guilda tentaram argumentar o meu caso. Senna só empurrou seus óculos em resposta, a menos que você queira ser acusado de sedição por ir contra isso. Então sugiro que todos se afastem, ameaçou. O que isso significa? Um aventureiro aleatório gritou. Isso significa que você será acusado de se rebelar contra a autoridade atual deste país, respondeu Senna. Oh, isso é ruim. O mesmo aventureiro deslizou de volta para a multidão. Eu ufedi em resposta, tudo bem, então. Faça o que você deve. O corvo olhou para mim em choque. O quê? É estranho que eu estou seguindo a lei para não piorar isso?
Estou surpreso que você não notou mais isso. Senna parecia um pouco surpreso. Com um leve encolher de ombros eu respondi, por que piorar as coisas quando eu posso apenas provar minha inocência? Senna deu uma leve risada, seu esperto para um aventureiro. Ela então olhou para seus 2 guardas, agora prenda-o. Os 2 guardas se aproximaram de mim com o da direita segurando um conjunto de algemas. Antes que ele pudesse colocar as algemas em mim, eu agarrei o pulso dele com um punho de ferro. Eu concordei em ir com você, mas não acorrentado. O guarda tremeu ligeiramente quando ele olhou em meus olhos. Você está resistindo à prisão? Senna olhou para mim. Deixei o pulso do guarda ir deixando um amassado visível na forma da minha mão em sua luva. Eu já concordei em ir com você e eu disse que aceitaria a responsabilidade do que aconteceria se a Coronatita fosse teletransportada para um lugar ruim. Vou acompanhá-lo até onde eu precisar, mas eu não vou estar indo acorrentado. Meu tom carregava um ar de finalidade como eu enfiei minhas mãos nos bolsos. HMPH. Fine Senna Ufed antes de liderar a saída da guilda. Segui atrás dela com os 2 guardas de cada lado de mim. Quando chegamos à rua principal que sai da guilda, vi um quarteto familiar indo para a guilda. Eles estavam correndo em direção à guilda quando me viram e Kazuma gritou. Ouvimos que cavaleiros da capital estavam aqui. Sim, eu estou bem familiarizado com eles. Eu inclinei minha cabeça para a cena. Eles estão aqui para entregar recompensas. Aqua disse em voz alta. Não estamos, Senna falou, estamos aqui para prender um potencial terrorista. Você precisa da ajuda dele? Megumi inclinou a cabeça. Eu fui o único a responder balançando a cabeça, eu sou o terrorista em potencial, eu disse com citações aéreas. O que todos os 4 gritaram. Mas por quê? A escuridão gritou. Porque o Coronatita explodiu a mansão de um senhor, enquanto o Destruidor explodiu e descobriu uma antiga masmorra. Ninguém morreu, mas não há mais nada para falar agora e eu vou lidar com isso em breve, eu disse antes de começar a ir embora novamente. Mas espere. Kazuma gritou fazendo com que parasse a espasa novamente. Esse cara quase sozinho organizou uma festa de ataque contra uma antiga fortaleza de aranha. Como diabos isso é justo? Ele está certo. A escuridão interjeceu, quase todas as pessoas nesta cidade teriam morrido de outra forma. Senna suspirou como uma marca de carrapato apareceu em sua testa mais uma vez. Ela disse com irritação, a menos que você queira ser preso por interromper nosso negócio, seria sábio largar isso agora. Todos os 4 pareciam hesitantes, então eu tentei colocá-los à vontade, eles já sabem sobre meus atos passados. Daqui a alguns dias tratarei disso, só sou suspeito de traição a partir de agora. Então continue e você vai me ver em breve. Tudo bem então, a escuridão acenou com a cabeça, eu confio no seu julgamento. Mas se eu puder perguntar uma última coisa, olhou para Senna, que suspirou antes de gesticá-la para continuar. Qual mansão do senhor foi destruída? Lord Alderp. O rosto da escuridão se esmagou por um segundo antes que ela se acalmasse e eu vejo. Agora já há muito tempo desperdiçando, Senna disse após um breve silêncio. Nós vamos levá-lo a uma cela por enquanto, ela dirigiu para mim. Eu só acenei com a cabeça antes de seguir, eu já posso dizer que isso vai ser um pé no saco real. Depois da breve interação com Kazuma e os outros, fui levado para as celas de Axel. Outros presos zombaram de mim ou jogaram fora comentários como temos um menino bonito, não é? E outros comentários desse tipo. Eu mantive minha cabeça reta para não dar a esses homens a satisfação de responder. Em poucos minutos fui levado por um corredor de pedra e levado para uma cela. Era quase completamente estéril. As únicas coisas nele eram um balde para resíduos, uma prancha sobre ele, um berço no chão, bem como uma janela desnudada perto do topo da cela. Esta célula foi alinhada com magia anti-teletransporte e outros feitiços anti-magia, então não tente escapar, disse Senna antes que um guarda abrisse a porta da cela. Começaremos seu interrogatório daqui a 2 dias. Eu acenei com a cabeça antes de entrar na cela. Eu não disse mais nada para reconhecer, então ela saiu junto com seus 2 guardas. Primeira vez na cadeia, eu acho, pensei enquanto observava meu entorno. Ainda não havia muito o que observar nesta cela de pedra. Acho que eu deveria ficar confortável. Então estalei meus dedos e tinha uma variedade de portões abertos dentro da cela. Um deles enviou um belo sofá vermelho amortecido, outro adquiriu uma pequena mesa ao lado e uma mesa de café em frente ao sofá. Ainda bem que meu portão não é afetado por feitiços anti-magia e semelhantes. Um sorriso apareceu no meu rosto antes de eu me sentar no sofá e colocar meus pés na mesa. Assim que meus pés bateram na mesa, um copo cheio de vinho saiu de um pequeno portão e em minhas mãos. Tomei um gole e comecei a pensar na minha situação. Acho que já ouvi falar do nome Alderp antes. Tenho certeza que é ele que governa esta cidade, então tentar sair dessa será difícil. Eu coloquei o vidro na pequena mesa lateral antes de olhar para o teto, eu só ouvi rumores sobre ele sem nenhum deles ser bom. Acho que terei que tomar as coisas como elas vêm, não muito que eu possa realmente fazer além de planejar minhas respostas para qualquer pergunta. Mas isso foi mais fácil de dizer do que fazer, enquanto eles não têm um detector de mentiras como de volta à Terra exatamente. Eles têm um sino mágico que eles usam que eu nunca tinha visto antes.
Seria difícil formular um plano que não posso mentir para sair dessa, especialmente se perguntarem se tive algum envolvimento com um demônio rei general. Viz é um general demônio, então não se. Mas quando eles fizerem essa pergunta, tudo vai descer por lá. Honestamente, a melhor coisa que posso fazer é escolher minhas respostas para outras perguntas com cuidado. Com um suspiro pesado, esfreguei meus templos. Mas essa perspectiva de um cemitério sendo perturbado com um culto assumindo é certamente algo para manter a nota com certeza. Com esses pensamentos finais, eu planejei como responderia a qualquer pergunta. 2 dias depois. O tempo passou bem rápido para mim. Claro que eu estava irritado por estar esperando por tanto tempo, mas ser capaz de fazer meu celular parecer um apartamento de 3 a 4 estrelas foi muito bom. Sempre que os guardas passavam pela cela, ou surtavam porque eu tinha outras coisas na cela ou chamavam um superior. Senna até apareceu e tentou confiscar meu sofá e afins. Mas considerando que eu poderia apenas estalar meus dedos e tê-los desaparecer, apenas para ressurgir aparecer, eles deixam ir eventualmente. Não que eles possam restringir meu portão. Pensei comigo mesmo naqueles momentos com um sorriso, mas eventualmente fui levado para fora da minha cela por um guarda que me levou para a sala de interrogatório. Eles nem se preocuparam em me algemar, considerando o fato de que eu ainda tinha acesso ao meu portão mesmo com algemas mágicas que anulavam a magia. A sala de interrogatório em si não era nada para escrever em casa. Era uma pequena sala de pedra que tinha uma mesa no meio com 2 cadeiras em lados opostos e uma mesa no canto para algo semelhante a um repórter da corte. A janela ao lado da mesa estava deixando entrar uma boa quantidade de luz embora. Senna já estava lá esperando por mim. Bom, agora podemos começar, ela falou enquanto empurrava os óculos. O guarda fechou a porta atrás de mim e eu fui tomar meu lugar em frente à Senna. Mas antes de me sentar, consegui uma almofada de pelúcia para colocar na cadeira que parecia irritar Senna. Senna limpou a garganta antes de arrancar algo de um de seus bolsos. Você sabe o que é isso? Perguntou ela enquanto colocava um sino. Estava em uma pequena plataforma que era meio branca e metade preta, roxa. O lado negro tinha uma asa do diabo, enquanto o lado branco tinha uma asa de anjo. Um sino que detecta mentiras, eu disse com pouco interesse enquanto inspecionava minhas unhas com um braço sobre a parte de trás da cadeira. Senna franziu a testa com a minha falta de interesse no interrogatório. Desde então você sabe. Vou começar a fazer as perguntas. Ela cruzou os braços antes de olhar para mim. De onde você é? E o que você fez antes de se tornar um aventureiro? Abrindo-se com isso estamos? Eu dei a ela minha atenção. Eu venho do Japão e eu costumava trabalhar em uma loja. O sino não tocava. Interessante. Ela disse enquanto colocava os cotovelos sobre a mesa e se inclinou em suas mãos. Eu nunca ouvi falar disso. Japão. Onde está localizado? É um país insular longe daqui. O sino não tocou. Estranho que eu nunca ouvi falar disso. Ela se inclinou um pouco para trás novamente e cruzou os braços. Próxima pergunta. Por que você se tornou um aventureiro? Eu tenho que responder isso com cuidado. Eu pensei enquanto estava relaxado. Me foi dada uma escolha para vir a este lugar e eu peguei. Meu objetivo principal é derrotar o Rei do Diabo, mas inicialmente me juntei para ganhar experiência para conseguir isso. Eu vejo. Você odeia Lord Alderp? Você não está em nenhum tipo de dívida ou está em apuros com qualquer funcionário. Então, por que você enviou o Coronatite para sua mansão? Eu não tenho nenhum sentimento particularmente notável por ele. Os únicos marcadores de teletransporte que tenho estão em áreas povoadas, então fiz um teleporte aleatório para diminuir minhas chances de matar alguém. Isso é o mesmo para a fortaleza em si? Eu confirmei. Tudo bem, então, próxima pergunta. Você vai continuar me fazendo essas perguntas inúteis? Eu a interrompi. Era isso ou milhares de pessoas morreram porque a chamada não foi feita em breve. Bater ao redor do mato como este vai nos manter aqui por horas. Senna suspirou depois de olhar para o sino que não tocou. Eu suponho que você está certo. Parece que eu estava errado sobre meus pensamentos iniciais sobre você. E o que eram aqueles? Eu tinha ouvido falar de você pela primeira vez na época em que você derrubou Verdia, um dos generais demônios. Inicialmente pensei que tínhamos um herói em ascensão nas fileiras dos aventureiros. Minha opinião melhorou ainda mais depois que você ajudou o esforço das capitais para manter um exército de demônios à distância. Mas depois da fortaleza eu pensei que era um ardil. Até agora isso é. Você guarda alguma dúvida? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Ainda há algumas perguntas que eu devo fazer a você. Pergunte a eles então. Vou direto ao normal. Então ela respirou antes de colocar um rosto severo em você ou não. Esteve em contato ou está em contato com qualquer um dos generais do Rei Demônio, excluindo Verdia que você ajudou a matar. Esta é a pergunta que eu realmente não queria responder. Olhei para a cena por um momento antes de fechar os olhos e responder. Eu falei com o general demônio que não Verdia, eu disse fazendo com que seus olhos se ampliassem ligeiramente. Não adianta mentir totalmente. Você esteve em contato com o general. O que foi isso? Foi um encontro casual e eu certamente quase os matei quando aprendi a verdade. E por que você não? Ela estava apunhalando. Eles só foram empregados pelo Rei do Diabo para manter a barreira em torno de seu castelo.
Eles concordaram em ser mortos, mas pediram que eu lhes desse algum tempo para viver sua vida antes de executá-los. O sino não tocou, e você acreditou neles. Eu fiz e ainda faço. Este sino não é a única coisa que pode procurar mentiras, eu disse a última parte enquanto meus olhos brilhavam ligeiramente. O sino não tocou. Senna ficou chocada, mas conseguiu se controlar independentemente disso. Estar em coortes com o general demônio é tratado como traição da mais alta ordem. Você pode ser condenado à morte por isso. Eu não estou em coortes com o general como você está pensando, eu respondi calmamente. Eu até recebi uma habilidade útil que eu posso usar contra o rei demônio no futuro. Senna bateu a cabeça no sino, mas não tocou de qualquer forma, você terá que ir a julgamento por isso. Mesmo que você esteja dizendo a verdade. Eu só poderia suspirar, eu não sou um terrorista, nem estou em coortes com o general demônio, ou o próprio rei demônio para atacar o reino de qualquer forma. O sino não tocou. Senna olhou o sino mais uma vez antes de quase completamente esvaziar, eu acho que você está dizendo a verdade. Mas o fato é que você destruiu a mansão de um senhor em cima de um cemitério. Você ainda terá que ir a julgamento por isso. Independentemente se você é um terrorista ou não. Por mais que me doa dizer isso. Você está certo. Onde e quando esse julgamento ocorreria? O próprio Lord Alderp provavelmente está nas proximidades de Axel, então provavelmente seria daqui a algumas horas, nos arredores de Axel, no local do julgamento. Isso em breve, hein? É realmente rápido. Eu vou te dar tempo para se preparar. Ela levantou, um guarda vai escoltá-lo até o local do julgamento onde você terá tempo para pensar antes que comece. Em poucas horas, eu já estava sendo apresentado em frente a um tribunal. Não era exatamente um tribunal no sentido de que estávamos dentro de um prédio, mas foi dentro de uma pequena área que estava cercada por colinas rochosas, quase como se fosse esculpido ou fazia parte de uma estrutura mais antiga. Havia cercas de madeira atrás de mim com todos os tipos de aventureiros e cidadãos esperando para ver o que aconteceria. Em contraste com a neve que cobria o chão, a área em que eu estava tinha telhas por toda parte e só tinha um pouco de neve reunida ao longo das bordas da área. Eu estava em uma pequena plataforma de madeira que tinha uma cerca, portão curvada na formação de um meio círculo. Na minha frente havia um pódio de pedra segurando o sino de detecção de mentiras, com Senna não muito longe dele. Atrás dela havia passos que levavam a um homem mais velho de roupão com um par de óculos pequenos, claramente o juiz. À minha esquerda estava um indivíduo gordo vestindo roupas roxas e vermelhas reais. Ele tinha cabelos loiros longos e um bigode grosso. Este era Lord Alderp. E acima do juiz deveria ser um linchamento ameaçador, com guardas empunhando foices. Só me faz tremer positivamente em minhas botas. Pensei sarcasticamente. Meus pensamentos foram interrompidos quando o juiz bateu seu martelo contra um bloco de madeira redonda em sua mesa. O julgamento do aventureiro Gilgame agora virá à ordem. Senhora promotora, você pode começar. Senna deu um passo à frente e ajustou seus óculos, enquanto Gilgame foi inocentado de ser um terrorista pelo sino de detecção de mentiras. Colocar um senhor em perigo ainda é uma ameaça para esta terra e seu povo. O acusado é acusado de destruição de propriedade e como um perigo potencial para o povo. Todas as pessoas na multidão começaram a murmurar com as acusações, eu pensei que ele ia ser acusado de terrorismo. Eu poderia ouvir Aqua na frente da multidão com a festa de Kazuma. Ele deve ter convencido o promotor que ele não era, respondeu Darkness. Vel, Kazuma limpou a testa. Esse cara é provavelmente a melhor chance de derrotar o rei do diabo agora. Não preciso que ele seja executado. Eles não poderiam me executar mesmo que tentassem. Pensei comigo mesmo, eles não podem me amarrar e mesmo que o façam. Eu ainda tenho meu portão que ninguém aqui poderia contrariar até onde eu sei. Será que a primeira testemunha, por favor, venha para a tribuna? Senna gritou enquanto eu ia em direção a uma mesa de madeira com assentos para que a primeira testemunha pudesse falar no palanque. Bem, eu acho que sou eu. Kazuma suspirou de seu lugar enquanto ele caminhava para cima, mas não antes de me dar um polegar para cima. Kazuma? Eu pensei, eu acho que faz sentido já que ele e seu partido são os que eu mais falo. Provavelmente foi intimado principalmente porque ele estava lá durante o teletransporte. Seu nome é Kazuma Satou, correto? Senna se aproximou dele com uma pergunta. Sim, sou eu, respondeu ele. É verdade que você estava presente durante o teletransporte do Coronatita? Sim, eu estava. Havia algum sinal que você notou durante o evento que poderia incriminar o réu? Não, realmente não. Kazuma balançou a cabeça, ele estava calmo sobre a coisa toda e ele confiou em sua sorte para lidar com isso. Então você está dizendo que ele teletransportou um item perigoso que poderia ter potencialmente ido para uma área povoada puramente por causa de sua sorte. Bem, nós literalmente não poderia ter feito nada além de deixá-lo explodir. Talvez explodi-lo nós mesmos, mas teria sido pior. Um Senna cantarolando sem mais perguntas. Próxima testemunha. Com isso Kazuma me deu outro polegar para cima antes de voltar.
Não exatamente do jeito que eu teria respondido, mas bom o suficiente, eu suponho. A próxima testemunha era outro rosto familiar. Aproximar-se do palanque era ninguém menos que a ela, a pessoa que eu tinha trazido depois de derrubar a rede de tráfico. Ela me deu uma onda e uma piscadela antes de enfrentar Senna e acariciou seu uniforme da guilda. Seu nome é a ela, correto? É sim, respondeu ela uniformemente. E como você conhece o réu? Nós nos conhecemos enquanto ele estava em uma busca para parar um casamento ou algo assim. Senna olhou para mim, eu ouvi sobre isso, mas apenas um breve relatório. Eu dei uma breve explicação, um homem chamado Hajime Toketsu pediu que eu ajudasse com um primo deles que tinha uma obsessão doentia com sua filha. Resumindo, ele estava no tráfico de drogas, então eu o derrubei. Ouvi dizer que foi um espetáculo no final. Senna olhou para trás para ela, você estava presente durante? Não, eu não estava, ela balançou a cabeça. Nós nos encontramos depois que ele lidou com isso e voltou aqui para Axel. Você mencionou que conheceu o réu de antemão, correto? Senna perguntou e recebeu um aceno. E onde vocês se conheceram? No meu local de trabalho quando eu estava lá. E onde foi isso? A ela franziu a testa um pouco, um bordel e um bar. Murmúrios atravessaram a multidão por um momento antes de Senna continuar. Estou assumindo que não era um bar legal? Não, não foi. A ela manteve sua carranca. E o que ele estava fazendo em um bordel ilegal? Ele queria informações sobre o cara que ele estava tentando derrubar e me pediu a informação. E você deu-lhe de bom grado? Depois que conversamos bastante intensamente em uma das salas privadas, eu disse a ele o que ele precisava saber. Senna entendeu a implicação e parecia que a maioria da multidão também. Senna limpou sua garganta antes de continuar, eu vejo. E o réu mostrou algum hábito delinquente ou destrutivo durante o tempo que você o conheceu? A menos que você esteja falando sobre o quarto, a ela sorriu para os promotores enfrentar, eu não ouvi falar de nada insanamente louco. Então você já ouviu falar de alguma coisa? Só que ele assustou o cara que ele estava atrás. Sem mais perguntas, Senna encerrou a conversa e a ela foi enviada de volta para a multidão. Senhora promotora, o juiz chamou a atenção de todos. Tudo que estou ouvindo é que o réu tomou uma decisão que acabou mais ou menos para melhor e até agora duas de suas testemunhas não têm nada a dizer que poderia incriminá-lo. Sobre as acusações que você está insinuando. Há algum ponto para isso? Desculpe sua honra, ela se curvou. Sem mencionar que você já concluiu, com provas, que o réu não é um terrorista. Agora espere apenas um segundo. Alderp gritou com um grunhido irritado de seu lugar. Este aventureiro idiota explodiu minha casa. Eu ouvi o suficiente. Provas ou não, ele destruiu minha propriedade. E eu exijo compensação ou seu pescoço em torno de um laço. Sinto muito, o juiz abaixou a cabeça, mas ele não é acusado de sedição e, portanto, não deve ser executado. Alderp zombou, você está tentando me fazer parecer um tolo? Ele olhou para o juiz e ele vacilou, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa eu decidi interjeição. Então por que não compensação? Eu falei, você exigiu compensação ou minha cabeça. O que você precisa para ser compensado? O que eu quero é o seu pescoço naquele laço que você pirralho. Alderp rosnou para fora. Eu olhava sua língua, eu surtei um pouco. O que você disse? Eu disse para tomar cuidado com sua língua. Eu dei a ele um brilho afiado que ele vacilou um pouco, além da minha cabeça. Você deseja compensação? Olhei para o juiz. E se eu pagasse pelos danos em sua propriedade? O juiz limpou sua garganta, considerando sua inocência em tudo, menos danos materiais, ele ajustou seus óculos. Se você pagasse pelos danos à mansão de Lord Alderp e concordasse em ficar sob vigilância por um curto período para provar que você não é um perigo para a sociedade, suas acusações seriam retiradas e estariam livres para ir. Alderp riu zombando, duvido que um mero aventureiro pudesse reunir até metade da quantidade de dinheiro necessária para reconstruir uma de minhas propriedades. Ignorei completamente Alderp a favor de olhar para o juiz, o que claramente irritou Alderp. Eu posso concordar com esses termos. Lord Alderp, o juiz olhou para ele. Qual foi o custo inicial do prédio de sua mansão? GRRR. Alderp rosnou antes de responder. Foi mais de 20 milhões de geris para construir, mas isso não cobre o interior e todos os meus móveis inestimáveis, a terra ao redor. Sem mencionar os pertences dos meus pobres funcionários, disse ele na última parte com claramente falsa simpatia. Então 30 milhões bastam? Eu disse casualmente que fazer a multidão ofecar e até me pergunto se eu poderia pagar por isso. Você tem mesmo 10 milhões de geris? Alderp respondeu zombando. Devo perguntar o mesmo. O juiz me olhou. Você tem fundos suficientes para fornecer ao Lord Alderp? Eu acenei com a cabeça que surpreendeu a maioria das pessoas presentes. Eu completei dezenas de missões de alto escalão. Recebi uma recompensa parcial da derrota de Verdia e eu possuo uma parte bastante decente no resort da Ilha Tanaka. Eu posso colocar um pagamento de 10 milhões de geris agora e lentamente dar o resto ao longo do tempo para garantir que o dinheiro não será usado para qualquer outra coisa. Posso até fazer com que o dinheiro das minhas ações seja encaminhado como forma de pagamento semanal e possa fornecer quaisquer valores finais. O juiz acenou com a cabeça. Esta oferta é para o seu gosto, milord?
Por que você pouco? É a oferta suficiente, milord? Eu coloquei ênfase no milord com um sorriso casual. GRRR. Tudo bem. Então está resolvido. O juiz olhou para todos. O réu fornecerá a Lord Alderpus recursos necessários para reconstruir sua propriedade e concordou em ficar sob vigilância por alguns dias com Senna, o promotor. Ele então levantou seu martelo e trouxe-o para baixo com um ban. Esta corte está agora suspensa. Depois de todo o fiasco da Alderp, as coisas morreram surpreendentemente rápido para o quão grande era ou quão grande deveria ser. Tudo o que está acontecendo ultimamente é Senna me manter sob vigilância durante a maior parte dos próximos dias. Não era realmente algo que me incomodava muito se eu estivesse sendo honesto. Ela fica sozinha a menos que eu a confronte diretamente ou ela interjece em uma conversa. No total, tem sido estranho nos últimos dias, mas não horrível. Atualmente eu estava andando pelas ruas cobertas de neve de Axel usando minha roupa de jaqueta preta habitual. Eu estava andando com a escuridão no momento enquanto Senna seguia um pouco para trás. Eu ainda sinto como se eu pudesse ter feito alguma coisa. A escuridão pendurou a cabeça um pouco. E o que você teria feito? Eu respondi: ostentar seu status. Eu disse a última parte um pouco mais quieto. Eu poderia ter. Talvez diminuiu a punição e ofereceu-me. Eu balancei minha cabeça. Mesmo que você dissesse seu nome verdadeiro e usasse seu status para ajudar de alguma forma. Eu ainda teria que pagar os danos de alguma forma. Suponho. Mesmo se você fizesse isso, Alderp teria se aproveitado de você de alguma forma. Como você acha que ele faria? Seu rosto começou a esquentar. Torturá-lo, forçá-lo a ser uma empregada, casar com um primo ou sabe o que. Então talvez eu devesse ter feito isso. Ela se contorceu. Talvez outra hora você possa se oferecer a um nobre. Eu ri. Olhando por cima do ombro para a cena, eu disse: você só deveria estar me inspecionando por mais alguns dias, certo? Recebi um aceno do promotor. Tenho ordens para cuidar de você por mais alguns dias. Mas eu devo acompanhá-lo em parte em direção ao calabouço infestado de culto, a fim de garantir que você embarque na busca. Justo o suficiente. Provavelmente vou me preparar para partir hoje à noite ou amanhã cedo. Prefiro não esperar mais. Entendido. A escuridão olhou para mim. Que tal eu e o resto virmos? Um culto infestado de masmorra soa como a busca perfeita. Eu levantei uma sobrancelha para que eles possam usá-lo em um plano nefasto ao custo de sua dor ou sanidade. Sim, exatamente. Eu dei de ombros. Não me incomoda. Temos que ir dizer aos outros. Ela exclamou com alegria. Você ao menos sabe onde eles estão? Eu acho que eles estavam indo para a guilda a qualquer momento agora para encontrar uma busca. A dívida com os muros da cidade ainda precisa ser paga. Eu vejo então dirigir-me a Senna novamente. Alguma objeção à sua filiação ao partido? Senna balançou a cabeça. Enquanto você estiver presente durante a busca, não deve haver problema. Bom, eu acenei com a cabeça, então vamos começar a nos preparar. Entramos na guilda não muito tempo depois. Quase imediatamente encontramos Kazuma e Aqua discutindo no conselho de busca. Olha, eu não sei o que fazer. Se pegarmos a busca de sapo desde que alguém, Kazuma olhou para Megumin, perturbou seu ecossistema com suas explosões diárias. Podemos ganhar dinheiro fácil, mas toda vez que fazemos essa busca eu sou comido. Aqua gritou de volta. Então melhor em correr. Que tal você ficar mais forte? Claro que eles estão discutindo, eu pensei comigo mesmo antes de me aproximar. Que tal você se juntar a mim e escuridão em uma busca? Aqua foi o primeiro a responder, timing perfeito. Ela pulou para mim. Eu sabia que alguém viria me salvar de ser comido por sapos. Eu não estou resgatando ninguém. Eu a empurrei com um dedo enquanto ela beicinhou. Eu preciso limpar que o calabouço o destruidor explodiu. A escuridão disse que ela queria que ela e todos vocês viessem junto. Existe mesmo um pagamento? Kazuma inclinou a cabeça. Todos os olhos foram para a cena que esclareceu. Há uma pequena recompensa monetária, uma vez que eventualmente seria dada como uma missão oficial. Ela então olhou para mim, mas desde que você fez um acordo com o juiz para limpá-lo, não há uma grande recompensa, já que não é uma busca oficial ainda. Faz sentido, Kazuma encolheu os ombros. Temos que manter o que encontramos? Megumin perguntou ao promotor. Pelo que sei, Senna ajustou óculos, é considerado uma masmorra e as regras básicas de saque se aplicam. Desde que não seja um artefato antigo do diabo que trará ruína ao reino ou um item religioso que não deve ser perturbado. Tudo é jogo justo, como dizem. Isso funciona para mim. Eu estou dentro. Kazuma exclamou. Enquanto não houver sapos gigantes, estou dentro. Aqua tem um polegar para cima. Eu segundo e terceiro que... Megumin falou. E é claro que estarei lá para nos defender contra os cultistas do mal, mesmo que eu tenha que oferecer meu corpo. Adivinha quem disse isso? Então está decidido, eu acenei para eles. Eu planejo sair hoje ou amanhã de manhã. Qual vocês todos preferem? Eu digo amanhã, Kazuma respondeu. Nos dá tempo para nos preparar e descansar. Já é tarde e quando todos nós estivermos prontos e lotados, vai ser muito tarde. Tudo bem para mim, não me importava, eu tenho muitos suprimentos e tal armazenados. Então enquanto todos vocês podem embalar o que vocês precisam.
Eu posso fornecer a maioria dos nossos equipamentos, parece bom para mim. Kazuma fez uma pequena saudação, quer passar a noite em nossa casa? Para que possamos sair cedo e brilhante, não tenho problemas com isso, ó. Megumi encanado, você pode fazer essas coisas de torradas francesas novamente? Com essa coisa de xarope? Claro, eu vou fazer um pouco de manhã. Uma pequena risada escapou de mim. Sim, ela bateu o punho em resposta. Nossa atenção foi então trazida para a cena novamente que limpou sua garganta. Acho que vou estar fora para me preparar. Você vem conosco? Megumi inclinou a cabeça. Só até certo ponto, Sena respondeu. Eu ainda preciso acompanhar Gilgami para ter certeza de que ele realmente assume a busca conforme o acordo, mas ele só disse que iria. Não é o suficiente? Aqua perguntou. São as regras que tenho que seguir. Sena suspirou. Bom dia para todos vocês. Ela então caminhou em direção à entrada sem uma palavra. Mas ao abrir a porta, ela quase entrou para alguém que soltou um eep. De surpresa. Peço desculpa, senhorita. Não, a culpa foi minha. Eu não estava olhando. A voz de uma jovem respondeu enquanto passava pelo promotor. A garota parecia quase parecida com Megumi, de certa forma. Ela tinha cabelo mais comprido, amarrada em caudas gêmeas por uma fita, e era mais alta com ativo. Ela tinha os mesmos olhos vermelhos que Megumi, mas usava roupas diferentes também. Ela usava um roupão preto com uma blusa preta por baixo e mini saia rosa curta. Ela olhou em volta do Guildhall até que seus olhos fechados com outro indivíduo de olhos vermelhos. E não fui eu. Megumi, meu rival. Ela exclamou enquanto se aproximava de nós e apontando para Megumi. Já faz muito tempo. Hoje é o dia em que acertarmos nossas contas de uma vez por todas. Quem é você mesmo? Megumi perguntou com uma expressão de impasse. A menina parecia chocada como ela engasgou. Megumi. Eu não pude deixar de me inclinar para Megumi um pouco com meus braços cruzados. E quem é esse? Megumi encolheu os ombros. Eu não sei. Provavelmente uma daquelas coisas de golpista, que eu ouvi falar. Depois de dar outra olhada na garota, eu poderia dizer que não era o caso. Eu presumo que você é um amigo dela? Claro que estou. Vamos lá, sou eu, Yunin. Ela parecia que estava prestes a chorar. Oh sim, este é Yunin. Megumi respondeu uniformemente, filha do líder de nossas aldeias. Aparentemente ela é minha rival também, então você se lembra. Bem, eu não sei o que fazer. Ela parece uma pessoa adorável. Darkness se aproximou de Eu sou a escuridão. Um amigo e companheiro de Megumi, Nice para conhecê-lo. Yunin gaguejou para fora. Estou surpreso que ninguém riu do meu nome. Não é estranho, ou algo assim. Kazuma deu de ombros antes de intensificar. Quero dizer, com nomes como Megumi, a garota acima mencionada soltou um rei. Por isso, você se acostuma com nomes estranhos. Meus nomes Kazuma, Aqua tomou como sua vez de ir em seguida, e eu sou a gloriosa deusa Aqua, mais como glorioso, acrescentou Kazuma. Você está tentando começar uma briga com a gente. Tanto Aqua quanto Megumi gritaram antes de se juntarem a Kazuma, sendo Darkness quem tentou separá-lo. Todos parecem bons amigos. Yunin declarou com saudade aos quatro. Eles são certamente muito alto às vezes para o meu gosto, eu secamente comentou. E qual é o seu nome? HM. Gilgami, é bom conhecê-lo. Ela curvou-se ligeiramente. Da mesma forma, eu respondi uniformemente como nós dois apenas olhou para o interação se você pudesse chamá-lo assim. Depois de alguns puxões de cabelo, pinças na bochecha e alguns tapas. A briga acabou. Você vai se preparar para a busca agora? Eu pedi um pouco irritado. Todos eles balançaram a cabeça e estavam começando a ir para a saída. Espere. E o nosso duelo? Yunin chamou Megumin. HM, não vê que estou um pouco ocupado? Eu tenho que me preparar para uma busca. Não queremos destruir mais da cidade do que já temos. Kazuma respondeu também. E esse cara, ele apontou para mim, pode ser assustador às vezes. Então eu não estou irritando ele mais do que eu preciso. Yunin começou a parecer que ela estava prestes a chorar. Por que eu me associo com as pessoas estranhas? Não faço ideia. Provavelmente seria melhor se essa garota não se quebrasse e começasse a chorar. Com um suspiro pesado eu olhei para ela. Você pode lidar com você mesmo em uma luta? Wva, você pode. Ou você não pode. Lidar com você mesmo em uma luta? Eu posso. Ela exclamou com determinação. Tudo bem então. Prepare-se para um ataque de masmorra. Partimos amanhã de manhã. Você está deixando ela vir conosco? Megumi interveio. Eu acenei com a cabeça. Você pode ter sua batalha, ser um concurso que determinará um vencedor ao longo do caminho. Ou no próprio calabouço. Obrigado, senhor. Yunin enrolou os braços em volta de mim, mas lentamente percebeu o que ela fez e pulou SS. Sorry. Seu rosto ficou vermelho. Sem problemas, foi a minha resposta. A escuridão então levantou uma pergunta. Você tem um lugar para passar a noite? Yunin apertou os dedos juntos em constrangimento. Ainda não. Eu ia conseguir um quarto em uma pousada. Bem, se você está vindo conosco, Kazuma deu um polegar para cima, poderia muito bem passar a noite em nossa casa. O que você pode fazer coisas serve para ela? Aqua perguntou feio. O quê? Não, claro que não. Pelo menos ainda não. HMPH. Perv, Aqua cruzou os braços.
Chegamos de volta ao Kazuma pouco depois de deixar a guilda, e nada super interessante aconteceu ao longo do caminho. Algumas aventuras tentaram atrair Kazuma para um aliado para algo, mas um brilho rápido os mandou embora. Algo para fazer sobre um café que eles queriam visitar novamente. Yunio estava um pouco quieto durante a caminhada até a casa de Kazuma. Ela estava entusiasmada com certeza, mas quase parecia estar com um pouco de medo de se abrir demais. Não é como se ela estivesse nervosa o tempo todo, mas ela teve alguns momentos, se você quiser chamá-lo assim. Ao chegar, todo o grupo se separou em direção aos seus quartos para começar a empacotar. Yunio não tinha muito sobre ela e só pegou algumas coisas que ela tinha trazido para a cidade. E comigo tendo o portão da Babilônia, eu não tinha que empacotar nada. Então, enquanto todos se preparavam, fui para a sala de recreação que eles geralmente usavam e me sentaram no sofá em frente à lareira. Yunio entrou na sala comigo também e sentou-se em uma das cadeiras de madeira perto da mesa de madeira que o grupo costumava comer. Ainda não vejo porque eles não usam a sala de jantar com tanta frequência. Não que isso tenha me incomodado ou algo assim. Sem nada de especial para fazer, eu lancei um pequeno feitiço de fogo na lareira para aquecer o lugar. Estava nevado e frio lá fora e mesmo que não me incomodasse muito, uma bela fogueira de madeira acesa enquanto bebia uma bela taça de vinho era bom. Eu casualmente segurei minha mão para fora e meu cartão aventureiro caiu nele a partir do meu portão. Eu podia praticamente sentir o olhar de Yunio do outro lado da sala, mas optei por não dizer nada. Realmente já faz algum tempo desde que eu realmente desbloqueei mais itens para o meu portão. Além das correntes de Enkidu e algumas pequenas coisas como alguns amuletos de proteção de flechas e várias joias encantadas, eu realmente não tinha desbloqueado nada legal. Então, depois de passar meu cartão por um tempo, peguei algumas coisas que me serviriam bem. O desbloqueável mais notável foi o Dingir de todas as coisas. Era basicamente uma tábua de argila que segurava uma infinidade de feitiços e me dava acesso a várias varinhas, paus e outros itens mágicos. Pelo menos foi o que a breve descrição me disse no meu cartão. A versão do rodízio de Gilgami usou isso como sua principal arma além de um machado, se estou me lembrando bem, e acho que ouvi falar disso ter o potencial de punir deuses nas circunstâncias certas. Não é como se eu pudesse apenas chicotear todos os funcionários mágicos e código místico que Gilgami real possuía, mas eu só podia sorrir para as possibilidades. Não é como se eu pudesse usar a coisa agora. Eu não queria arriscar incendiar a casa com um enorme anel de fogo. Então agora estava em minhas mãos através do meu portal. Tocar no livro me deu uma sensação semelhante a quando toquei nas correntes de Enkidu. Não me deu tanta dor de cabeça ou mudou meu humor como antes. Mas ainda era interessante receber outra reação como essa novamente. Mas uma vez que eu comecei a lê-lo, foi estranho ler de uma tábua de pedra de todas as coisas. Eu podia entender o que eu estava lendo, mas era mais uma linha de base e compreensão do que eu poderia fazer com ele. Enquanto eu estava lendo a tábua, eu podia dizer que o Neo estava atrás de mim, olhando para o tablet com curiosidade. Você deseja vê-lo? Ela pulou um pouco e se acalmou bastante rápido. O que é isso? É um tablet cheio de feitiços, entre outras coisas. Ela veio ao redor do sofá e sentou-se ao meu lado. Eu entreguei-lhe a tábua e ela olhou para ele perplexo. Já li muitos livros de magia antes, mas eu nem entendo a escrita. Não é uma língua que você estaria familiarizado. Então você pode lê-lo? Até certo ponto. Eu só recentemente tenho minhas mãos sobre ele e eu ainda tenho que estudá-lo mais. Uau, eu não sei o que fazer. Isso é incrível. Haha, é claro que é. Qualquer coisa que possua dentro do meu portal é da mais alta qualidade. Sejam armas, comida ou até mesmo móveis. Seus olhos vermelhos olhou para mim com admiração antes que ela fez uma pergunta. O que você quer dizer com o portal? É com isso que você tem o vidro antes? Eu ouvi como você lutou contra um general demônio e outras coisas, mas isso é tudo. De fato eu respondi à pergunta dela. Meu portão da Babilônia tem uma quantidade incrível de uso. Eu posso armazenar armas, comida, itens mágicos e uma quantidade infinita de outras coisas. Posso até consertar e purificar objetos. Uau, eu realmente gostaria de ter algo assim? Ela empurrou os dedos juntos. Tenho certeza que a maioria das pessoas faria, que levantasse a questão embora, eu recrutei você para o nosso partido, e eu posso perceber que você é um rodízio mágico, mas eu não sei toda a extensão de suas habilidades. Graças aos meus olhos ganho muita informação ao observá-la, mas a habilidade ainda não foi aperfeiçoada. Eu gostaria de pensar que sou muito bom em magia. Na minha aldeia, ensinam quase todos a usar magia e outras coisas. Mas conheço alguns feitiços como luz do sabre, bola de fogo, iluminação e até teleporte. Um apito curto escapou dos meus lábios. Isso é certamente impressionante para alguém da sua idade. Obrigado, ela baixou a cabeça com um blues. Me faz pensar por que Megumin se concentra em explosões tanto quanto ela. É o que ela gosta, eu acho. Mas ela é super poderosa. E é meu rival. Se você diz isso, eu dei de ombros antes de pegar de volta o tablet e descartá-lo bem a tempo de todos os outros entrarem na sala. E Okazuma acenou. Perdemos alguma diversão?
Não posso dizer que fizemos algo divertido, eu me inclinei de volta para o sofá. Acho que podemos trabalhar nisso mais tarde, Kazuma encolheu os ombros. O que vocês querem comer hoje à noite? O partido de 4 contemplou por um tempo até que Darkness tinha uma sugestão, por que não um potluck? Há uma boa quantidade de nós aqui. Vai ser divertido. Isso seria incrível. Não tem um desses há algum tempo. Kazuma falou com emoção em sua voz. E com a ajuda de todos, pegamos uma boa quantidade de comida da cozinha. Eu mesmo forneci algumas coisas e acabamos encontrando algumas pequenas churrasqueiras e panelas que poderíamos usar para cozinhar na mesa. Com todos reunidos na mesa da sala de recreação, começamos o potluck. Eu forneci algumas bebidas e em pouco tempo, todos menos Megumin e Yunin estavam bêbados ou cambaleando no limite. Eu mesmo não estava bêbado ou algo assim, mas eu tive um zumbido. A escuridão era muito inflexível que as 2 crianças não bebiam nada, então foi isso. Claro que Megumin estava chateado, mas Yunin estava mais ou menos bem com isso. Ela parecia feliz por estar aqui. Eu tive que impedir Aqua de beber demais e o resto concordou. Ninguém queria lidar com ela de ressaca no trabalho. O clima era descontraído e todos estavam com roupas mais casuais. Eu ainda estava usando minha roupa de sempre, mas os outros usavam roupas diferentes. Kazuma tirou a capa e estava usando uma camisa cinza, Aqua estava usando uma camisola azul com o cabelo para baixo, e Darkness tinha o cabelo para baixo e estava usando uma camisola rosa, enquanto Megumin e Yunin apenas tiraram suas capas mantos. Tínhamos acabado de comer nossa comida enquanto eu terminava uma história. Então eu liguei uma corrente para o viver e foi capaz de aterrá-lo e terminá-lo. Eu tinha contado a história do grande viver que derrubei há um tempo atrás. Jesus cara, você é louco, Kazuma me disse com um leve espanto. Eu só posso imaginar como seria ser feito de pano por uma criatura tão grande e feroz. A escuridão estava em seu próprio mundo. Você tem que nos levar ao resort. Aqua reclamou, eu preciso de férias. Pela primeira vez eu posso concordar, Kazuma realmente concordou com a deusa de cabelos azuis. Eu sempre quis ir para a Ilha Tanaka. Megumin exclamou, minha família nunca poderia realmente pagar, ou qualquer férias para esse assunto. Acho que me lembro de ir uma vez quando eu era pequeno, acrescentou Yunin. Eu acredito que eu já estive lá algumas vezes eu mesmo. Meu pai geralmente me levava, acrescentou Darkness. Então está decidido, exclamei, depois de nossa busca. Partiremos para a Ilha Tanaka. Houve um aplauso retumbante. Olhei para Yunin, você está convidado também. Realmente. Seus olhos se iluminaram, você tem certeza que você me quer lá? Eu não vejo uma razão para não fazer isso. Haverá espaço suficiente? Ela ainda parecia hesitante. Embora eu não especificasse o tamanho para fazer a casa. Tenho certeza que vai ficar tudo bem, eu acenei, para fora de suas preocupações. Se não for um incômodo, ela murmurou, eu vou junto. Quanto mais, melhor, como dizem. Escuridão sorriu para a menina. Kazuma então soltou um grande bocejo. Bem, eu acho que é hora de eu bater na velha trilha empoeirada. Ele então se levantou de seu assento, esticou e deu um tapinha na barriga, que era uma coisa boa. Foi realmente, Aqua suspirou em desprezo, seu vinho é sempre tão bom. Ela dirigiu a última parte para mim. Eu então respondi, eu não vou te dar mais hoje à noite. Please? Apenas um outro. Não de mim, minha resposta fez seu beicinho. Então estalei meus dedos e fiz com que todos os pratos voltassem ao meu portão ou fossem depositados no meu portão através de portais. Vou levá-los para a cozinha, mas não vou guardá-los. Kazuma deu de ombros, justo o suficiente. Lidaremos com isso de manhã. Espere um segundo, Megumin chamou nossa atenção. Em que quarto ela vai entrar? Ela apontou para Yunin. Qualquer quarto que eu acho. Kazuma arranhou a parte de trás de sua cabeça. Bem, nenhum está preparado, exceto o nosso. Darkness respondeu. Basta ter o quarto dela com você. Eu apontei para Megumin. Porque ela é sua amiga, não é? WLU. Ela olhou para Yunin, que lhe deu o equivalente humano aos olhos de cachorrinho. Tudo bem. Ela suspirou para fora. Yunin então ganhou um grande sorriso. Vai ser como quando éramos crianças. Sim, certeza. Megumin levantou-se. Eu vou te mostrar onde é o meu quarto. Os dois então deixaram a sala seguido por Kazuma e Aqua, que mais ou menos tropeçaram em sua saída. Bem, então eu levantei. Eu vou usar o mesmo quarto de antes. Nós realmente não mantivemos isso. Darkness arranhou sua bochecha desajeitadamente enquanto ela estava de pé. Não há problema. Nada que alguns minutos usem meu portal e limpeza não podem consertar. Acho que é seu direito. Ela me seguiu pela porta. Depois de uma parada rápida na cozinha para deixar todos os pratos fora, eu fui para o meu quarto. Não era absurdamente sujo ou bagunçado e não demorou muito para arrumar. Assim que terminei de arrumar, tirei minha jaqueta e coloquei um par de calças cinzas com uma camisa branca de manga comprida para dormir. Depois que eu me joguei na cama, eu peguei o Dingir novamente. Abri a tábua e olhei para as marcas gravadas nele. Era estranho como eu podia e não podia lê-lo ao mesmo tempo. Eu, como um humano normal, não poderia ler isso, mas meu lado Gil poderia.
Quanto mais eu lia o tablet, mais eu entendia seu conteúdo. Houve alguns testes que eu queria tentar que espero não queimar o lugar. O primeiro foi deixar o livro ir e assistir como um monte de marcas brilhantes cercaram o livro em um círculo enquanto ele flutuava logo acima do meu colo. Teste número 1 completo. Agora vamos tentar um feitiço. Havia muitos feitiços que poderiam ser lançados a partir da tábua, então eu decidi em algo fácil. Eu tracei meu dedo ao longo da tábua e com um comando mental, eu lancei um feitiço. Uma pequena seção da tábua se iluminou e luzes brancas brilhantes surgiram. As luzes circulavam ao redor da sala em um ritmo decente antes que um comando mental os trouxesse de volta para o tablet. Então, apenas mentalmente pensando no feitiço pode desencadeá-lo, mas acho que terei que praticar mais com ele para melhorar. Por enquanto, talvez eu tenha que rastrear o feitiço para ajudar na ativação, se eu precisar. Depois de praticar com o tablet lançando feitiços menores que não causaram danos, eu fechei-o e depois dispensei-o. Mesmo que tudo que eu acabei de fazer não drenar nenhuma magia, eu me senti estranhamente cansado. Então, em pouco tempo, eu adormeci. Só para me encontrar em um novo local. O cheiro de sal estava no ar e eu podia sentir uma brisa quente. Está acontecendo de novo? Pensei que enquanto abria meus olhos. Atualmente eu estava em uma praia. Olhei para o meu entorno apenas para ver uma pequena torre de vigia à minha esquerda, uma selva à minha direita e uma linha de cume atrás de mim. Olhando para mim mesmo, notei que estava em um traje completamente novo também. Eu estava usando um par solto de calças de harém que tinham aberturas na frente e no lado. Azul envolve meu lixo junto com algum tipo de penas e um pequeno pedaço de armadura segurando-o no lugar. Um colete roxo escuro como uma peça de vestuário estava na minha parte superior do corpo que estava aberta para expor meu peito junto com luvas da minha armadura, habitual em minhas mãos. Para completar, havia algo parecido com um turbante na minha cabeça com longas caudas gêmeas de pano branco drapeadas, uma joia no meio e chifres azuis enrolados em torno do headpiece. A única coisa que me faltam são as tatuagens roxas, eu brinquei comigo mesmo enquanto me observava. A roupa era familiar para Caster Gil da série, mas eu não tinha tatuagens roxas, então foi um pouco estranho que eu ainda tivesse as minhas vermelhas. Estou tendo um desses sonhos de novo? É por causa do Dingir? Não recebi uma resposta para a pergunta que me fiz. Tudo o que eu podia fazer era cruzar meus braços e ver as ondas do oceano, enquanto minhas roupas sussurravam ao vento. Mas o silêncio não durou muito. Um sentimento de pavor me ultrapassou quando o céu ficou escuro. Qualquer outro som parecia ser silenciado como o oceano atolado. O chão começou a rumblir fazendo com que o oceano produzisse grandes ondas que lentamente ficaram negras. O que está acontecendo? Eu murmurei antes de sentir o pavor se intensificar por trás de mim. Eu rapidamente me virei apenas para me ver em um lugar diferente mais uma vez. O céu estava extremamente escuro agora e eu me encontrei em cima do mesmo templo quando eu vim aqui de antes. A única diferença era que a cidade estava quase em ruínas. Por sorte, não houve gritos. Foi vazio. Eu quase tropeçou como o chão sacudiu mais uma vez. Desta vez foi mais violento. Eu varrei o meu olhar através do horizonte por um momento até que eu me tranquei em algo que fez meus olhos se ampliarem ligeiramente. Estranhamente bonita, você não acha? Uma voz falou por trás de mim. Virar a cabeça revelou Enkidu, ou quem eu assumi ser Enkidu, caminhando para ficar ao meu lado. Não suponho que você sabe se eu posso morrer em meus sonhos? Eu brinquei um pouco. Você está com medo? Eu estaria mentindo se dissesse que não estou. Olhei para trás na minha frente. Exceto que a coisa que chamou minha atenção parou de me mover enquanto olhava para mim. Mesmo em sonhos. Quem diria que um deus primordial podia sentir tão ameaçando? Era a forma monstruosa de Tiamat, rosnando dentes e tudo mais. Uma risada escapou dos lábios de Enkidu. Eu acho estranho que estamos aqui novamente. Provavelmente é isso, o Dingir apareceu na minha mão. É provavelmente isso, Enkidu encolheu os ombros. Acho que sempre que adquiro um item ligado fortemente ao real Gilgami, tenho esses sonhos. Tem alguma ideia por que isso é? Talvez esses itens causem uma reação com este corpo, forçando-me a lembrar momentos passados um pouco. Mas é estranho, não são memórias, nem premonições. Você certamente é um estranho, brincou Enkidu. Eu poderia dizer o mesmo para você. Ele agarrou seu peito com dor simulada, suas palavras correm fundo. Nós compartilhamos uma risada juntos como a área ao nosso redor lentamente começou a desaparecer. Acho que não temos muito tempo desta vez. Uma pena. Nossa última palestra colocou um monte de coisas em perspectiva para mim. É estranho. O que é? Eu me sinto quase triste que isso está terminando tão cedo. É você falando? Ou Gilgami falando? Eu acho que é tanto neste momento. Só falamos uma vez, mas ainda sinto uma conexão com você. Eu realmente não posso explicar isso. Enkidu sorriu bem. Estou ansioso para a nossa próxima reunião. Amigo, ele ofereceu sua mão que eu levei. Até a próxima vez, eu sorri. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!